Bom dia, paz do Senhor esteja com você, que a glória de Deus esteja aqui nessa live no dia de hoje, amém? Glórias a Deus. Bem-vindo à célula digital, essa célula digital da IEJN Alphaville. Essa célula digital foi feita somente com o objetivo de levar a palavra para você, amém? Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Meu nome é Tatiane, eu sou membro da IEJN Alphaville, da IEJN Alphaville, assim como você queira chamar. E eu vim trazer aqui para você os cultos que nós temos lá na igreja, que é de segunda a sextas-feiras, das 7 às 8 horas, com o apóstolo José. Também temos cultos às quartas-feiras, que é às 15 horas e às 20 horas. Também aos sábados, que é a Nação Jovem. Gente, vai para a Nação Jovem. Você é adolescente, você mãe, pai, leva seu filho lá na Nação Jovem. Adolescente, eles precisam muito da palavra do Senhor no mundo de hoje. Amém? Glória a Deus. Na verdade, sempre precisou, mas hoje está mais necessitado. Amém? Leve ele lá, irmão, irmã. E o culto está agora aos sábados, que é às 19 horas. Tá? De sexta-feira foi transferido para os sábados, às 19 horas. Amém? E aos domingos, que é às 9 horas agora, e também temos cultos agora às 18h30. Glória a Deus, aleluia. E a igreja está localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glórias a Deus, amém. Vamos aqui para uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo para entrar aqui na nossa oração. Graças a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre aqui nessa oração. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui nessa oração, nessa live. Que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor traga, Senhor, o amor do Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa live, para que alcance mais pessoas, que mais pessoas vejam essa live, porque essa live é muito importante e a palavra que nós vamos pregar hoje diz muito a respeito do que a pessoa está vivendo no mundo de hoje e o que ela pode melhorar na vida dela, em nome do Senhor Jesus. E isso é muito importante, glórias a Deus, aleluia, que essa palavra vai direto no coração das pessoas, assim como falou muito comigo. Também peço que fale muito com quem estiver assistindo essa live. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Bom, o tema dessa semana aqui é graça para mudança. A palavra dessa semana é Gênesis 6, 1, 9. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência.
Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Pela palavra? Glória a Deus. Bom, essa palavra aqui de Noé, de Gênesis 6:1-9, ela fala muito sobre o que nós devemos ser, né? Porque o que a Deus não agrada. O que esses homens estavam fazendo aqui, né? Na época. O Senhor criou eles com todo amor, com toda dedicação, porque o que eu entendo é que o Senhor, Ele nos cria com muito amor e com toda dedicação, para que a gente possa, para que Ele possa fazer em nós o amor dele fluir, porque era essa a intenção dele, porque foi a intenção de Jesus. Quando ele trouxe Jesus, quando ele gerou Jesus, a intenção dele era essa. Assim como Jesus seguiu aqui nessa terra, com amor. E era o amor dele que ele queria implantar no homem, assim como foi em Adão e Eva. Só que eles fizeram o quê? Pecaram, né? Então não tinham o que fazer. Por isso que ele ficou arrependido de ter criado o homem, porque ele viu que ele não podia confiar, ele não era uma pessoa fiel, né? Mas só que ele encontrou, né, em Noé, uma pessoa íntegra, uma pessoa que poderia salvar o mundo, né? Seria uma pessoa de destaque. Por isso que ele mandou ele fazer a arca, por isso que aconteceu tudo isso. Então, de tudo isso, de tantas pessoas que Deus, que criou e foi procriando, né? Foi fazendo a multiplicação, sobrou Noé, e sobrou Noé junto com a família dele, né? Mas ele andava com Deus, ele se diferenciou por causa disso. Porque ele andava com Deus. Então, o que eu vejo aqui nessa passagem é que você, nós devemos andar com Deus, para que nós sejamos diferentes, porque eles nos separam, para a gente espalhar o amor, porque não adianta nada você ser uma pessoa que fica brigando por tudo você reclama, nada você agradece, entendeu? É complicado isso aí. Tudo você reclama. Não seja assim, minha irmã. Tudo tem que agradecer a Deus. Seja bom, seja ruim, tem que agradecer. Se não fez na hora que fez e fez na hora depois, também agradece. O que importa é que você esteja plantando o amor de Deus que Deus colocou em você. É por isso que aqui nessa passagem, Deus ficou triste. Porque o mal, ele dominou no coração das pessoas lá naquela época lá. E por isso que Deus se arrependeu de ter colocado o homem, ter criado ele. Poxa, eu criei, ele pensou, eu criei um homem para que ele levasse o meu amor para as pessoas. E foi totalmente diferente. Ele criou o homem para levar a maldade. Aí já não adianta, porque não faz parte dele. Ele não faz parte do caráter de Deus. Isso. Entendeu? Então, por isso que eu falo que nós temos que mudar a nossa perspectiva, ser separado. Se separar não é ser melhor que ninguém, porque nós não somos melhores que ninguém. Cada um tem o seu projeto, seu plano para Deus. Só que nós temos que levar o amor. Nós temos que ser diferenciado nessa aí. Não adianta você ficar discutindo. Não adianta uma pessoa ficar falando e discutindo. Falando, e aí vai o outro fica discutindo também. Que não vai levar em nada isso daí. Entendeu? Que só vai levar o quê? Ficar estressado, ficar nervoso, o dia acabar. E aí não tem o que fazer. Não é mesmo? Então nós temos que levar o amor. Foi para isso que a gente foi criado. Assim como Jesus foi criado. Foi criado para levar o amor.
O amor às pessoas. Amém? Então, o que eu digo aqui é, pare de seguir a manada. Porque foi o que Noé fez. Ele não seguia a manada. Porque se fosse para ele seguir a manada, ele não tinha nem sido salvo. Não é? Ele não tinha se destacado, ele não tinha sido salvo. Ele não tinha criado a arca. Deus não tinha mandado ele criar a arca. Então, se ele não tivesse se separado, se ele não tivesse caminhado com Deus, se alinhado com Deus, entendeu? É por isso que a gente tem que se alinhar com Deus. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade dele para nós é levar o amor às pessoas. É fazer com que as pessoas sejam mais tranquilas, que levem o que ele gosta, o que Deus quer para a nossa vida é isso, que a gente leve o amor às pessoas. É por isso que tem a palavra de Deus. Amém? Foi o que Jesus fez, foi o que Jesus trouxe. Não só amor, ele trouxe a cura, trouxe o ensinamento também. Entendeu? Para que a gente pudesse se alinhar a Deus. O ensinamento que Jesus trouxe, porque quando eu estava na parte de Moisés, que ele deu as leis para Moisés, as leis que foram ali, como é que fala? No decorrer do tempo, ela foi sendo obsoleta, entendeu? Tipo como que fala assim, uma religiosidade, e não uma lei para que possa seguir e para que a pessoa sirva com amor, com dedicação. Por isso que Jesus veio, para não mudar a lei, e sim para inverter isso, que não é uma religiosidade, e sim o amor de Deus. O amor de Deus não é uma religiosidade. O amor de Deus é o amor de Deus. É o amor dele para nós, é o amor de um pai para seu filho, entendeu? É um amor 1000 vezes mais do que um pai para o seu filho, porque geralmente o pai é meio complicado, porque é humano, é homem, né? Nem sempre tem um amor como o amor de Deus, entendeu? Porque nem sempre é um amor de verdade, porque às vezes um amor de um pai, às vezes é um pai que não, porque assim, nós somos falhos, então às vezes o que nós aprendemos que vem de pai para filho não é o que é o correto. Então é por isso que às vezes a gente erra, entendeu? Então, pare de seguir a manada e faça a diferença. De se andar com Deus, podemos ter graça, porque o Senhor encontrou graça em Noé, porque ele não andava com outras pessoas que se corromperam, entendeu? Então, assim como ele encontrou em Noé, o Senhor pode encontrar em você também. Um homem e uma mulher íntegra, que não faz coisas que desagradam a Deus. Assim como eu, assim como você, certo? Nós temos que aprender a se destacar, porque é o que Jesus fazia, se destacava. Tá vendo? Temos que ser diferentes, fazer nosso próprio curso e não querer se encaixar em algum lugar ou em algum grupo, porque a gente passa a vida toda tentando se encaixar em algum lugar, querendo fazer o que todo mundo faz, entendeu? Acabei de levar minha filha na escola, por isso que eu cheguei atrasada aqui na live. Ela veio falando, vai por aquele caminho que todo mundo faz. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. E eu não gosto de ir por aquele caminho. Então eu vou por aqui. Entendeu? É pronto. Eu não sou todo mundo. Então você também não é todo mundo. Você é você. Você tem que fazer o que você quer fazer. O que você acha viável. O que Deus plantou no seu coração. E não o que todo mundo está fazendo. Amém? Então, pois não foi para se encaixar em algum lugar que Deus te criou, mas para se destacar, ser diferente, mesmo que isso custe suas amizades, familiares, irem contra você. Tem que ser como Deus, planejar para você. Amém? E é isso que eu tô falando. Você tem que ser como Deus planejou para você e não ser como todo mundo. Amém? Não seja como todo mundo. Glória a Deus. Então, aqui a gente finaliza aqui essa palavra. Amém? Vamos finalizar aqui com uma oração. Para que
o Senhor coloque aí no seu coração que você tem que ser diferente. Você tem que seguir o que Ele quer e não o que os outros querem. Amém? Não siga a manada. Siga o seu coração, mas nem sempre o coração também, porque às vezes o coração é enganoso, diz a Bíblia. Mas siga a vontade do Senhor. Porque às vezes o que Deus plantou no seu coração é o certo, mas você tem que ter discernimento disso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Pai misericordioso, que hoje a palavra venha a tocar, Senhor, no coração das pessoas, que elas parem de seguir a manada, Senhor, que elas parem de seguir o outro, querer se encaixar num mundo onde que esse mundo não é dela. Aqui